Bom dia, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos para mais uma aula hoje, só que hoje nós vamos mudar um pouquinho a nossa aula, tá? Nós vamos ver geometria. A semana passada, tá? Eu já comecei com a parte de geometria e nós falamos sobre circunferência. Então, dentro da circunferência, nós vimos o que é diâmetro, o que é raio, nós vimos como dividir a circunferência em graus, né? Nós vimos o que é o ângulo reto, nós vimos o que é um ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus, nós vimos que o ângulo obtuso é o ângulo maior que 90 graus. Então, toda essa parte aí, alguns desenhos para dividir a circunferência em 45 graus, em 60, tá? 120, 270, tudo isso, né? Nós explicamos a semana passada dentro da circunferência. Hoje eu vou falar para vocês quais são as posições de duas retas no espaço. Então, como que nós podemos encontrar duas retas no espaço? Então, a primeira posição que duas podem ocupar elas podem ser paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não têm ponto em comum. Então, quando eu vou traçar duas retas paralelas, eu traço as retas dessa forma. Então, eu tenho aqui duas retas paralelas. Eu chamo esta de R e esta de S. Toda vez que eu falo em reta, tá? As retas, elas são simbolizadas por letras minúsculas, tá? Então, retas paralelas são retas que não se encontram, tá? Em segundo lugar, eu tenho as retas chamadas de concorrentes. Então, paralelas, elas não se cruzam. Concorrentes são retas cruzadas, tá? Então, elas podem ter duas opções. Em primeiro lugar, elas podem ser oblíquas, tá? Oblíquas é quando eu tenho uma reta horizontal e uma... Então, aqui, elas estão cruzadas. E elas têm este ponto aqui em comum, tá? O ponto, ele é representado por uma letra maiúscula. Então, eu tenho aqui R e tenho aqui S. S, tá? Então, são duas retas o quê? Oblíquas, deitadas. Então, aqui ela é paralela e aqui elas são o quê? Oblíquas. As concorrentes, elas podem também ser chamadas de perpendiculares. Então, quando elas são concorrentes, elas podem ser oblíquas e podem ser perpendiculares. As duas retas perpendiculares é quando elas se cruzam em ângulos de 90 graus. Então, eu vou desenhar outra vez aqui, ó, para mostrar, ó, esta daqui é a anterior, era oblíqua, e estas daqui, elas são perpendiculares, tá? Vamos ver a diferença das duas. Então, aqui, ó, eu tenho R e eu tenho S. Então, este ângulo aqui, elas formam quatro ângulos, tá? Esse ângulo aqui
ele é chamado agudo. Por quê? Porque ele é menor que 90 graus. Este ângulo aqui, ele é chamado de ângulo obtuso. É um ângulo maior que 90 graus. Este ângulo aqui volta a ser agudo, menor que 90 graus. E aqui ele volta a ser, tá? Então eu tenho menor que 90, agudo, maior que 90, obtuso, menor que 90, agudo, maior que 90, obtuso. E nesse caso aqui, essa é a reta R e essa é a reta S. Então eu tenho 4 ângulos o quê? Retos, né? Este é o símbolo do ângulo reto, que é um ângulo do quê? De 90 graus, tá? Então, voltando, as retas elas podem ser paralelas ou concorrentes. Então, quando elas forem concorrentes, elas têm duas formas. Ou ela é oblíqua, ou ela é o quê? Perpendicular. Tá? E nós temos mais um caso aqui, que é o caso das retas coincidentes. Então, o que são retas coincidentes? São retas colocadas uma em cima da outra. Então, eu posso ter as retas coincidentes. Retas coincidentes é quando eu tenho uma aqui, ó. Eu traço só uma e coloco R é igual a quem? A S. Então, eu tracei R e em cima do R eu tracei chamadas de retas o quê? Coincidentes. Tá? Então, essas são as posições de duas retas no espaço. Eu tenho aqui no livro, tá? Na página 135. Eu tenho um desenho, tá? Eu vou fazer o desenho aqui. Eu tenho este desenho. Então, eu vou chamar esta reta de A, esta reta de B, esta reta de C e esta reta de D. Aí eles questionam o seguinte: o que acontece entre C e D? Depois, o que acontece entre A e C? O que acontece entre A e D? Vou colocar aqui que não tá dando para enxergar, tá? Então, se eu falar aqui, ó, o que acontece entre C e D, tá? Então, gente, ó, a reta C, ela está aqui, certo? E a reta D está aqui. Então, C com D, como que eu posso chamar essas duas retas? Eu posso chamar essas duas retas de retas o quê? Não tem ponto em comum. Aí, eu tenho aqui A e C. Então, a reta A está aqui, certo? E a reta C está aqui. O que acontece? Elas têm este ponto em comum. Então, como que elas são chamadas? Retas oblíquas. Certo? E a reta D está passando aqui. Então, elas têm este ponto em comum. Então, elas também são chamadas do quê? De oblíquas. Tá? Agora, o D aqui, o item D, fala de B
e C. Então, a B está aqui, certo? E a C está aqui. Então, eles se encontraram nesse ponto. Então, formaram-se 4 ângulos retos. Então, as retas são chamadas do quê? Perpendiculares. Aí fala de B e D. Então, B e D, a B está aqui, certo? A D está aqui, ó. Então, ela também formou o quê? 4 ângulos retos. Então, elas também são... Aí ela fala Bom, aí o que acontece entre A e B? Vou apagar aqui, tá? Ó, a reta, como nós já falamos, ela é infinita. Eu posso ou diminuir a reta ou aumentar. Então, se eu prolongar esta reta aqui, ó, se eu prolongar essa reta, tá? E se eu prolongar esta reta também, elas vão se encontrar. Certo? Ó. Ah, mas não deu. Tá. Então, eu prolongo uma baixo, elas vão se encontrar. Tá? Então, elas vão ser chamadas do quê? De retas oblíquas. Certo? Por quê? Porque elas vão ter um ponto em comum aqui embaixo. Tá? Então, gente, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que as retas, tá? Primeira, elas podem ser paralelas. Quando que as retas vão ser paralelas? Quando elas não tiverem um ponto em comum. Quando que as retas são... e o que acontece quando as retas forem cruzadas? Então, essas duas retas aqui, elas são paralelas, tá? Estas duas retas aqui, elas são... E essas duas retas também são o quê? Perpendiculares, tá? Paralelas, oblíquas e perpendiculares, quando elas formam ângulos do quê? De 90 graus, tá? Então, gente, ó, aqui também, na página 136, R, tá? E duas retas perpendiculares a ela. Então, eu vou traçar esta reta R, tá? Para traçar duas retas dessa forma, ó. Uma reta perpendicular aqui e outra reta perpendicular aqui, certo? Então, eu tenho uma reta, que é R, e tenho uma reta e outra T, tá? Que são perpendiculares aqui. R em pé, aqui eu tracei na horizontal. Se eu quiser traçar R na vertical, o que eu vou fazer para traçar as duas? Traço deitado, ao contrário, tá? Então, eu vou chamar esta de... tá? Então, aqui eu tenho R na horizontal. E eu quero duas retas o quê? Perpendiculares. Então, perpendiculares é quando formam os ângulos do quê? De 90 graus. E essa daqui, eu tracei a reta R na vertical. Então, para traçar as duas perpendiculares, eu traço... eu espero que, né, tenha dado para vocês entenderem as posições de duas retas no espaço. Então, na parte de geometria, nós já vimos o quê? Circunferência, estudamos todas as posições, todos os graus, né? Que tem o 0, 90, o 180, o 270 e volta no 360. Também eu espero que todos tenham aproveitado a aula e um bom dia para vocês. Até amanhã.